Bom, pessoal, então vamos começar mais uma live do Libs, né? Essa live é uma live que encerra esse ciclo, né? Nós fizemos em torno de mais de 30 lives durante o período da pandemia sobre os mais diversos assuntos. Tivemos vários assuntos relacionados à Covid e nada melhor do que fechar com chave de ouro, né? Com uma profissional que trabalhou diretamente na pandemia, né? Vamos falar vários aspectos relacionados à enfermagem, ao manejo da Covid, né? A importância do papel desse profissional na equipe de saúde. Eu tenho um carinho especial pela enfermagem, eu cursei um semestre de enfermagem na UES há muitos anos atrás. Não Depois é que eu, sabia? depois eu me dediquei à odontologia e depois à bioquímica. Então, hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Suzana Pena. Ela é enfermeira, né, pela FAMetro. Me corrija se eu errar em alguma coisa aí. Sim. É mestre em tecnologia e inovação em enfermagem pela Universidade de Fortaleza. Com fellow em práticas avançadas no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Rouen, na França. E em tecnologias da informação nos processos de trabalho na saúde e na enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem de uma cidade que eu adoro, que é a cidade do Porto, lá em Portugal. É. Tem uma longa carreira já aqui, apesar de muito nova, na docência, mas também atua na clínica, né? Concluiu residência cardiopulmonar pela Escola de Saúde Pública aqui do estado do Ceará e trabalhou durante esse período muito nos plantões aí da Covid. Essas lives, Suzana, elas têm uma... O objetivo principal dessas lives é fazer com que depois elas vão ficar disponibilizadas no YouTube, que as pessoas tenham noção das coisas que acontecem dentro da universidade, acontecem dentro do dia a dia dos profissionais de saúde, que muitas vezes isso fica escondido, isso fica não valorizado pela sociedade. Nós precisamos fazer isso cada vez mais, né? Então, muito obrigado pelo ter aceito esse convite e vamos começar a nossa conversa, você me falando do papel da enfermagem nas diferentes esferas de atenção à saúde. Certo. A enfermagem, primeiramente, obrigada, né, professor, por tudo aí, né, pelo convite. É um convite inenarrável, muito notório, né, estar aqui com vocês. E eu posso iniciar dizendo que talvez, assim, a gente vem com a educação... Tá dando para ouvir? Tem tudo certo. A educação brasileira na área da saúde, ela é muito voltada para a área médica. Então, há muitos anos, né, a gente veio com essa cultura de achar muitas vezes a população, a sociedade em si, achar que só existe a figura do médico, né? E isso a gente está começando a tentar educar a sociedade para compreender que não existe somente o médico, mas uma equipe multiprofissional que precisa existir. Nós não podemos trabalhar sozinhos, né? E a enfermagem, né? Eu sou formada até em outra área também, né? Sou formada na área ambiental e me veio a enfermagem, né? Então, quando eu cursei a enfermagem, eu terminei, comecei a trabalhar, eu percebi que, de fato, eu comecei a compreender como é que era a formação do enfermeiro e por que deveria ser daquela forma. O enfermeiro, ele tem um aspecto muito importante na educação em saúde, tanto em gerenciar esse processo educacional da saúde, que a gente faz, né, isso muito bem na atenção primária, e que deveria ser aproveitado em outras atenções, porque a gente acaba tendo muito paciente na atenção secundária e terciária, e às vezes esse processo gerencial de educação em saúde, ele acaba não sendo permanente. Então esse paciente, ele acaba ficando muito tempo naquele hospital e vira hóspede do hospital, porque ele não conseguiu compreender, talvez ele não conseguiu receber essa educação em saúde. Então, um papel Na crucial do verdade, enfermeiro é essa. eu trabalhei alguns anos em Sobral, coordenei a saúde bucal em Sobral durante 7 anos. Então, eu vivenciei muito a atenção primária funcionando de uma maneira correta, né? O papel das redes de atenção à saúde, que nós conhecemos bem, que firma a atenção primária, né? A atenção no centro de saúde da família, como quem organiza o sistema de saúde, né? O paciente é, na verdade, da comunidade, ele vai ou não para a atenção secundária e terciária. Eu conversei há algumas semanas atrás com a secretária, aqui na live do Libs, com a secretária de saúde lá do município de Sobral, né? Eles estão passando um momento lá, que nós passamos aqui há algumas semanas, né?
E ela me falava desse papel importante da enfermagem antes mesmo do paciente adoecer e chegar no hospital, né? Que é esse papel, né, de estar na comunidade, junto com os agentes de saúde, fazendo o monitoramento desses pacientes que apresentam sintomas que podem ser sintomas que podem levar a uma suspeição dessa Covid-19, né? Então, tudo isso tem um papel muito importante que às vezes é deixado de lado ou não é valorizado, né? E é fundamental, é importante, porque esse controle na ponta, né, que vai garantir um acesso inteligente, né, às atenções secundárias e terciárias. Na sua experiência, você trabalhou em algum centro de especialidades médicas, ou seja, uma atenção secundária, ou você já partiu para a área hospitalar? Professor, é o seguinte, eu não tive a oportunidade de trabalhar enquanto enfermeira assistencial na atenção primária, que a atenção primária são os postos de saúde, né? Uhum. Então, a minha oportunidade foi secundária e terciária. Então, foi logo hospitais, Gonzaguinhas, Frotinhas, Hospital da Rede César, do Estado. E aí, a minha experiência na atenção primária foi na faculdade, que eu fiz o internato, fiquei 6 meses, né? E também, vou me lembrar aqui que eu fiquei uns 4 meses na atenção primária daqui do Messejana por conta da residência. Porque a formação do residente multiprofissional é diferente do médico. O que eu acho incrível, porque é multiprofissional, a gente tem que entender de redes. E aí, como a gente tem que entender de redes, eles colocam a gente na atenção primária. Então, eu fiquei uns 4 meses, fui vacinar o pessoal da comunidade, peguei um Zika vírus na época, mas foi muito bom para a gente entender, porque às vezes quem fica muito no hospital não consegue compreender como é que funciona a rede. As redes elas acabam não tendo tanto êxito por conta da situação de nós mesmos, profissionais de saúde, da gente não conseguir fazer a ligação do hospital com a atenção primária, né? Exato, na verdade. Vai ter alta, e aí? Ele vai ter alta e vai ser acompanhado como? O prontuário dele, quem é que vai ter contato, né? O Eugênio Vilaça, né, fala muito a respeito disso, né, das redes de atenção em saúde, que na verdade o fluxo é de ida e volta, né? Tanto a ida da atenção primária para a atenção terciária quanto o retorno, tudo isso, essa referência, essa contra-referência é fundamental para organizar o sistema de saúde. Bom, mas aí apareceu essa pandemia, né? E você que já tinha a experiência de trabalhar em todos esses hospitais, inclusive hoje, você recebeu um elogio direto do professor, seu colega de enfermagem, trabalhou com você no Hospital do Coração, que é o professor... Meu Deus, esqueci o nome do homem. Vamos lembrar? Acho que ele tem uma foto com você, Acho que ele fez Fiz o curso de tanatologia com ele. Qual é o nome dele, rapaz? Eu sei quem é ele trabalha com essa parte de vida, de morte. Isso. Ele é da Universidade Federal, muito bom. Isso, lá do curso de enfermagem. Isso. Vou lembrar já o nome dele. Lembra. E aí, como é que foi, Suzana, para você, esse desafio de estar trabalhando no hospital e saber, pela questão lá da epidemiologia, né, que se chegaria à beira de um colapso nas nossas unidades, né? Como é que se chegou a esse desafio, como você encarou essa possibilidade de trabalhar em um serviço de saúde que, em alguns casos, por exemplo, as UPAs, né, já entraram em colapso completo. Em alguns hospitais chegaram a ter uma percentagem de ocupação de leitos quase também próximo a 100%. Deu aquele friozinho na barriga? Como é que foi que você sentiu essa possibilidade de trabalhar, né, nessa situação? Eu vou contar um segredo nessa live, aproveitar, né? O segredo é que a minha mãe queria que eu não trabalhasse. Então, eu fui para trabalhar no Hospital Leonardo da Vinci, né? Um hospital que foi aberto exatamente para tratar o paciente Covid. E aí, o fato de eu ser uma paciente asmática, de ter tido alguns problemas de saúde, a minha mãe, né? Eu vivo com a minha mãe hoje, ela pediu que eu não aceitasse. E aí eu tive que dizer não para o hospital, né? Então eu disse não para o Hospital Leonardo da Vinci na época e estava como coordenadora do alojamento conjunto do Hospital da Mulher. E aí, né, na minha cabeça eu pensava, eu como coordenadora talvez eu não tenha tanto contato e
assim, né, eu vou deixar minha mãe mais tranquila. E aí, o que aconteceu era o que a gente imaginava, né? Que tudo iria virar Covid. Então, como coordenadora, eu tive que encabeçar isso, conversar com minha equipe e dizer que aquilo era uma grande missão da gente. Naquele momento, a gente deveria pensar para que a gente fez o curso. Porque a gente iria arriscar as nossas vidas, né? Então, o Hospital da Mulher, que é um hospital que trabalha com grávidas, né? Puerpério e tudo mais, bebês, começou a ter esses pacientes Covid. E aí, para mim, foi aquela dificuldade e tentar fazer o maior possível, que seria o psicológico das minhas profissionais. E aí foi quando eu percebi que começou a ter muitos pacientes nos hospitais particulares, muita gente precisando ser contratada e, por incrível que pareça, poucas pessoas que tinham competência para trabalhar em UTI. E aí foi quando eu cheguei em casa e disse, olha, mãe, é o seguinte, eu preciso trabalhar, eu preciso salvar a vida, eu preciso ser útil, né? E aí foi quando eu entrei nos hospitais particulares, eu entrei em 2 hospitais e eu vi uma coisa louca na minha vida, assim, eu vi coisas que eu não imaginava, que eu ia ver tanto paciente ao mesmo tempo, gravíssimo, na beira da morte, e a gente sem saber se a gente conseguiria salvar, né? Então, muitas vezes eu chorei, porque eu não sabia se eu iria conseguir fazer minha missão, né? A gente viu muito paciente grave, muita família numa situação muito complicada e a gente com medo também de levar Covid. Então, meu maior medo era levar Covid para minha mãe, não seria nem eu adoecer. Eu sei que eu me formei para isso, então eu tenho que botar isso na minha cabeça pro resto da vida. Muito bem. Como é que você viu, além da sua própria experiência pessoal em ter que enfrentar uma situação dessa, né? Como é que você viu o trabalho do corpo de enfermagem nos hospitais, né? Como foi que vocês, equipe de saúde, se organizaram, né? E como é que se relacionaram com médicos, com fisioterapeutas, enfim, com auxiliares, para salvar vidas? O maior trabalho que foi feito nessa pandemia, inclusive eu entrei em contato com um amigo meu, enfermeiro de Portugal, para saber como é que estavam sendo as medidas. Se os usos de EPI se estavam sendo os mesmos, como era a questão gerencial, porque o maior trabalho, né, foi dos enfermeiros e médicos que são gerentes, né, e diretores. Então, os gerentes e diretores de hospitais, eles tiveram que pensar como seria a dimensão, né, a dinâmica de número de profissionais. E o que é que a maioria dos hospitais fizeram foram contratar enfermeiros no lugar de técnicos. Né? Então, a gente percebeu que o número aumentou de enfermeiros contratados e o número de técnicos acabou sendo pequeno, né? Então, a questão gerencial foi ver essa parte de dimensionamento. O dimensionamento de enfermeiros aumentou por conta do perfil de paciente, que é um perfil que a gente não imaginava. Né? Eu chego assim, eu vou para a emergência do hospital, eu sei que a cada 1 hora vai entrar mais ou menos, digamos, 10 pacientes. 8 vão ser graves. Mas o problema é que a gente teve um número muito maior e todos muito graves em um colapso de momento qualquer ter à beira da morte, né? E aí o que foi perceptível também foi perceber a questão da empatia em equipe. Do médico parar um pouco mais para ouvir o fisioterapeuta, que é muito bom na área cardiopulmonar, de também ouvir a opinião dos técnicos que estão ali para poder banhar o paciente, para poder fazer as medicações e que consegue ter um olhar também. Então, assim, o trabalho todo em equipe foi muito essencial, porque cada um de nós olhamos de uma maneira diferente. Né? Eu acho que veio um lado sentimento coletivo, né? Da gente perceber o quanto o outro é importante, o quanto a opinião do outro é importante. Deixa eu fazer uma justiça aqui, que eu não posso esquecer o nome do meu amigo Michel Ângelo Marques Araújo. Exato. Professor do curso de enfermagem na Universidade Federal do Ceará, e me ensinou já muita coisa no curso de tanatologia que fiz com ele, e é um grande amigo, um bom querido. Bom, a pandemia, né, ela ensinou à força algumas coisas, né? A primeira coisa que ela ensinou foi que se deve valorizar a ciência sempre, né? Virar as costas para a ciência na verdade, criar problemas cada vez maiores para a sociedade, né? A gente já via
um avanço, por exemplo, em pessoas, em grupos que defendiam que não se devia vacinar as crianças, na verdade, uma informação mal dada a respeito de uma vacina tríplice e de um estudo mal feito na Inglaterra. Criou-se essa legião de pessoas, por exemplo, que tentava passar essa ideia, né? Também importante, foi forçado também uma coisa que a gente já tenta há muitos anos, né, Suzana, que é essa interação entre os profissionais de saúde, sempre existe, cada um cuidando mais ou menos da sua área, e a pandemia também forçou para salvar vidas dentro daquele ambiente colapsado, as equipes tinham que realmente estar azeitadas, né, porque as tomadas de decisão foram muito rápidas, né? Você tinha enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, numa doença que, na verdade, você precisa ter o isolamento da família, a família não ir visitá-la, vamos já falar disso. Quer dizer, isso gera uma demanda, uma outra demanda, além da demanda toda de uma unidade de saúde em terapia intensiva. Quais foram os momentos para você, nesses meses? Nós agora temos uma redução da curva aqui no estado do Ceará, né? Só para dar um panorama aqui para quem está chegando agora. Hoje, no dia 27 de julho, são 16 milhões e 800 mil casos no mundo, 662 mil mortes, e o Brasil respondendo por quase 90 mil dessas mortes. Quer dizer, é uma situação realmente dramática. O estado do Ceará, com 170 mil casos confirmados e 7.600 mortes concentradas aqui, os casos na nossa capital. Mas nós vivemos, talvez, há 4 semanas atrás, o pico, né, talvez um pouco mais, de relatos de pessoas que trabalhavam em unidades de pronto atendimento, que não conseguiam fazer a referência. Nós estamos aqui como pano de fundo o hospital de campanha do estádio Presidente Vargas, né? Foi construído em uma rapidez muito grande, porque se sabia, o Brasil teve essa possibilidade, né, de assistir o que aconteceu na Europa e se preparar, pelo menos no que se refere aos governos do estado, melhor para manejar essa pandemia. Mas quais foram aqueles momentos mais difíceis em que você se viu como profissional e que realmente precisou parar e pensar no que fazer? Eu tive a oportunidade de poder escolher. Então, eu escolhi trabalhar no hospital particular, né? E aí o hospital particular, ele acaba tendo mais, o que eu posso dizer... Mais ferramentas, né? Mais ferramentas. Um leque de ferramentas para você conseguir conduzir o seu paciente. Se eu preciso de um ECMO, né, que é uma membrana de oxigenação para coração e pulmão, é mais fácil, né? Apesar de que nós sabemos muito bem que o nosso estado recebeu um suporte financeiro muito alto para isso, né? Um suporte financeiro muito alto que fez com que tivesse investimentos nos hospitais de campanha. Então, quem trabalhou e trabalha no hospital de campanha sabe que veio esse suporte muito bom, como o Hospital Leonardo da Vinci, né? Uhum. Mas as maiores dificuldades é saber a falta de leito mesmo, a falta de vaga, né? Sim. Como eu fiquei dentro da UTI, eu não consegui enxergar muito isso, porque eu já estava lá e os pacientes já se encontravam lá, então já sempre estava lotado. Quem trabalha em emergência sofreu muito mais isso, porque é você admitir um paciente que você sabe que vai ter que entubar, você sabe que é grave, e você vai tentar, na central de vagas, tentar conseguir leito e você não consegue, né? Provavelmente isso aconteceu muito, e digo mais, sei que isso aconteceu por quê, professor? Porque os hospitais fizeram o quê? Os hospitais particulares pegaram todos os apartamentos que haviam e esses apartamentos todos viraram UTIs. A minha experiência foi chegar num corredor de apartamentos onde ficavam pacientes com as famílias e isso tudo virou UTI. E na arquitetura é muito mais difícil,
Porque quando eu estou na UTI, o que é uma arquitetura de UTI? É eu estar dentro de um salão e eu conseguir ver todos os monitores ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. E isso foi a maior dificuldade de nós da saúde, ter que trabalhar em uma dimensão que você não consegue ver os monitores de todos os pacientes. Então, cheguei a trabalhar com 4 pacientes que eu tinha que entrar em cada quarto e eu não sabia, como é que o outro estava. Eu estava vendo um paciente, seu João, e de repente o seu Pedro estava com a saturação baixando e eu não conseguia atuar com os dois ao mesmo tempo. Isso para mim foi angustiante. Aqui no hospital que nós estamos vendo, no hospital de campanha, cada galpão eram 3 ilhas de 17 pacientes, então era muito mais fácil você monitorar, né? Mas os hospitais privados, realmente, muitos deles, por conta da arquitetura, tiveram que se adaptar, né? Realmente essa é uma dificuldade. Uma outra coisa, você já tem formação em várias áreas, né? Você tem a formação na área cardiopulmonar, você tem a formação na área de enfermagem. Quais foram as formações que mais você utilizou para trabalhar nesse enfrentamento da pandemia? Você se lembrou disso? Olha, isso aqui eu não sabia que ia utilizar e agora vou ter que utilizar aqui nessa luta aqui contra esse vírus. Conta aí para a gente um pouquinho. Sim, eu acho que o que mais me ajudou, professor, foi o fato de eu ter feito residência. Então, a residência ela é uma formação crucial para o profissional de saúde, porque a residência fez com que eu entendesse o componente cardiopulmonar do paciente COVID. Então, o paciente COVID, ele está com o pulmão dele angustiado. Ele tem um pulmão angustiado e ele vai começar, né, os outros órgãos do paciente vai começar também a ficar débil. Então, o coração, às vezes, ele entra numa insuficiência e tudo mais. Então, o que fez o diferencial na minha vida foi o fato de eu ter feito 2 anos um modelo de especialização que é residência, que não é em sala de aula. Eu fiz especialização em UTI, né, mas a especialização modelo residência me fez ter a competência de agir rapidamente. Você fez a residência multiprofissional em saúde da família, foi? Não. Eu fiz a multiprofissional, professor, na Escola de Saúde Pública do Ceará. Eu fui a primeira turma hospitalar. Hospitalar, sim. Isso, há muito tempo, como você falou, há muito tempo aqui no Ceará, sempre foi saúde da família. E aí, quando eu pensei em fazer fora daqui do Ceará, foi quando a Escola de Saúde Pública pensou em fazer uma formação hospitalar. Hospital do Coração, HGF, César Carlos, né, Albert Seib, por aí vai. E aí a formação desse profissional residente é que a gente tem que pensar muito rápido, senão o paciente morre. Eu acho que isso foi muito importante para mim nesse momento, né? Certo. Nós falamos, então, do papel da enfermagem lá na atenção básica, né, que trabalha também com uma equipe múltipla, né, trabalhando na detecção, no diagnóstico, no acompanhamento dos casos suspeitos, né, tudo isso, a referência e contra-referência. Mas eu queria que você detalhasse mais qual é o papel da enfermeira ou do enfermeiro, né, da enfermagem, numa crise como essa. O que você fez no seu dia a dia, o que sua equipe de enfermagem trabalhava no dia a dia para atender esses pacientes? No dia a dia, o principal detalhe é recuperar a saúde do paciente. Pois muitos desses pacientes, mesmo tendo alta da UTI, nós sabemos que são pacientes que vão ficar com alguns órgãos debilitados e vão precisar muito tempo de intervenções, por exemplo, fisioterapia, muito tempo paciente acamado, né? Então, o trabalho principal que a gente fez foi o trabalho de recuperar o paciente COVID, pois sabemos que é um vírus, né? Então, não existe receita de bolo para COVID. Tá? Existe você saber quais são os órgãos que estão atacados e você tentar recuperar esses órgãos e promover saúde. Educação em saúde, promover a sensibilidade. Então, assim, a gente trabalhou muito o psicológico desse paciente. O paciente precisa ter esse sentimento, precisa ver a família. Então, a gente teve que fazer ligações, videoconferências e por aí vai. E um trabalho que talvez as pessoas não saibam, foi um trabalho de promover a calma com a família. Então, tanto passar a calma para o paciente, dizer que vai dar tudo certo, porque o psicológico, a gente pensa que não, mas ele é muito importante. Não. A psiconeurologia já tem provado muitas coisas a respeito disso. O paciente que ele fica entristecido, o paciente que ele está ansioso, ele se entrega, ele não consegue, não há medicina no mundo, não há coisa no mundo que consiga fazer com que o paciente melhore. Ele tem que querer.
e a família, né, também o apoio da família. Então, a gente trabalhou esse apoio da família fazendo videoconferência, né? Fazendo chamada em vídeo, que eu digo, né? Videochamada. Muito interessante, quer dizer, não é só um trabalho puramente técnico, fisiológico, vamos dizer assim, né? De monitoramento de sinais vitais, de monitoramento de medicação. Na verdade, a enfermagem ela tem esse campo muito mais amplo que envolve também a família, envolve a psicologia, né? Vocês também devem ter trabalhado com psicólogas também. Sim, a gente tem Psicólogos. uma equipe multiprofissional, né? Eu acho que a pandemia fez com que também várias instituições percebessem a importância da contratação de outros profissionais. Contratar mais fisioterapeuta, contratar mais psicólogo, né? Equipes de cuidado paliativo, que é tão importante, né? E equipe de cuidado paliativo, porque muitos desses pacientes idosos, né, precisaram, né, a família precisou compreender que o paciente ele não ia conseguir se curar, porque já era um paciente com comorbidades. Então, esse paciente ele acabou afundando muito mais rápido com o vírus, Sim. né? E além de tudo isso, a enfermagem ainda tem essa questão do cuidado, né? Essa pandemia também trouxe uma coisa muito dolorosa, que foi a questão dos familiares não poderem acompanhar os seus doentes nas visitas à UTI, aqueles que infelizmente faleceram não puderam acompanhar os funerais, o sepultamento, né? E tudo isso é muito dolorido para a família, né? Cada um de nós acompanhou pelo menos um caso, né, de pessoas que tiveram familiares com idosos ou com comorbidades que ou se recuperaram ou infelizmente faleceram, mas que sofreram isso. Então, imagino que a enfermagem precisou, na verdade, suprir essa lacuna com relação ao cuidado familiar. Sim. Como é que vocês conseguiam fazer isso? A família se comportava, vamos dizer assim, a família realmente aceitava o não poder ir à visita? Essas ligações por videoconferência, elas tinham efeito na saúde dos pacientes? Como é que vocês viam isso? Bom, eu tive a sorte de não ter problemas quanto a isso nos meus plantões, nos meus dias a dias. Mas eu vi amigos, né, em situação muito complicada, principalmente ao hospital público, que o número de pacientes é muito maior, né? Os hospitais públicos em gerais tiveram essas dificuldades, né? Porque o que era feito em todos os hospitais? Era deixado o número da família e essa família iria receber a ligação do médico. Então, quem ligava não era o enfermeiro, quem ligava era o médico, né? Talvez tivessem colocado os enfermeiros junto com os médicos para fazer essa conjunto de ligações, tivessem ficado um pouco mais fácil. Mas essa prerrogativa foi dada para o médico, né? Mas era uma ligação muito rápida e a família ela já está em uma angústia por si só. E na pandemia isso piorou. Então, a família já está no processo de angústia por qualquer situação que ocorra com seu familiar. E no processo de Covid, estávamos todos muito informados, nós vivemos uma situação muito sensível na sociedade e de muita morte. Então, isso fez com que a família ficasse bastante apreensiva. E eu sei que, por exemplo, saiu uma reportagem no Fantástico de uma médica que foi falar que o paciente estava grave e que veio a falecer. E a família não entendeu e disse que a médica tinha matado a paciente. Então, assim, foi muito difícil para todos os profissionais de saúde tudo isso, né? Está sendo, né? Está sendo. Não acabou ainda. As pessoas, alguns imaginam que acabou, mas não acabou ainda, né? Não, eu estou atendendo ainda. Temos todo a reabertura acontecendo agora de uma maneira muito responsável, mas que a pandemia ainda não passou. Nós ainda temos mortes diárias, né, acontecendo e sendo relatadas, né? Agora eu vou entrar numa questão bem delicada, porque é a questão da politização que nós vivenciamos agora por conta dessa tração política que existe entre os polos, né, que se revezaram no poder, e a influência de outros países, por exemplo, com relação a medicações, né, a gravidade da pandemia, a importância ou não do lockdown. Então, nós tivemos
chefes de Estado, como Inglaterra, Estados Unidos, que não defendiam o lockdown e tiveram que ver as suas taxas de mortalidade crescerem de forma muito grande para realmente tomarem medidas. A minha pergunta, a minha curiosidade, na verdade, dá tempo para vocês discutirem isso? Vocês conseguiam conversar isso com a equipe com relação à conduta, de como conduzir esses pacientes diante dessa loucura que aconteceu em relação à politização de tratamento, de isolamento social? Bom, professor, como eu trabalhei na gestão, ou seja, eu fui coordenadora, eu consigo te responder isso, porque talvez quem fique na ponta não consiga enxergar lá em cima como é que funciona, né? Então, o que é que a gente fez? Por exemplo, nós tivemos várias referências científicas, inclusive informativos da OMS, da Anvisa, e o que é que eu fiz no início da pandemia junto com outros coordenadores e a direção? Nós organizamos fluxogramas de atendimento. Como atender o paciente que vem com sintoma gripal, onde você atender ele, e como você atender o outro paciente que não é. Por que isso foi muito importante em todos os atendimentos, em todas as atenções da saúde? Para que a gente não contaminasse os pacientes todos de uma vez só. Então, o que foi feito inicialmente, na questão de dimensão de região, de local, foi separar o que é COVID, deixar em uma região do hospital e na outra região deixar os pacientes não Covid. E também tem muito cuidado com elevadores e tudo mais. Inclusive com os profissionais que iriam atender, para a gente não fazer essa troca do vírus. Eu passar de um paciente que tem Covid para o paciente que não tem Covid. Então, a gente tentou fazer esse fluxograma de atendimento. Quanto à questão de medicamentos, também foram feitos fluxogramas de uso de medicamento no hospital, que eu tive a oportunidade, mas eu não sei se isso foi para todos os hospitais, né? Existia uma orientação que era atualizada do governo do Estado, né? Inclusive, houve uma época que eles deixaram a hidroxicloroquina e depois, quando saíram mais estudos, eles acabaram por retirar a hidroxicloroquina. Mas acredito que cada hospital deve ter feito o seu protocolo, né? Sim, cada hospital fez o seu protocolo, não necessariamente atendendo esse informativo do governo do estado do Ceará, até porque cada direção médica também tem sua orientação científica, né? Então, eu também tive a sorte de trabalhar com um esquema de equipe médica muito boa, que conseguiu, de fato, perceber que a medicação não era a mais adequada. Essa medicação que ficou conhecida, né, fantasiosamente por todo o mundo. Sim. E que a gente sabe, inicialmente, quem estudou muito, né, quem estava percebendo a aplicação da medicação, percebeu que estava dando muito problema cardíaco e tantos outros. E talvez esse não fosse o melhor medicamento para se prescrever. Eu tive a oportunidade de trabalhar com equipes muito boas, né, que perceberam a rápido momento que não seria a medicação mais adequada. Mas isso não aconteceu para todo mundo. Sim. Não aconteceu para todo mundo, exatamente por conta desse tracionamento político que a gente vive, que não deveria interferir em condutas médicas, né? Como é que você vê isso, você como profissional de saúde, essa interferência política nas condutas médicas e deixar a ciência de lado? Nós temos agora a possibilidade de compreender que alguns pacientes gravíssimos estão se recuperando. Mas por quê? Porque foi observado a ciência e foi utilizado a medicações ou anticorpos monoclonais ou soro de pacientes que se recuperaram. Ou seja, quando você centra, né, na ciência, a probabilidade de você acertar e salvar o paciente é maior. Mas eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Eu fico bastante contente que você tenha um pensamento muito parecido comigo nisso, porque foi um momento de perceber como a ciência é importante, né? Como é importante estudar fisiologia, imunologia, por que tudo isso é importante na academia do profissional de saúde, por que a gente, professor, exige tanto do nosso aluno, né? Porque quem é profissional de saúde nunca pode deixar de estudar. E o fato também de trabalhar em equipe, porque isso vai fazer com que cada médico, cada enfermeiro
ele consiga ter uma opinião e uma visão diferente sobre um tipo de intervenção. Ó, a gente deveria fazer isso, eu acho que esse medicamento não está dando muito certo, vamos entrar com outro, né? Então, apesar da enfermeira, por exemplo, eu não prescrevo medicamentos na rede particular, mas eu acho que a minha opinião é muito importante também, né? A opinião do profissional da enfermagem, porque consegue ver naquele cuidado contínuo o que é que está dando certo e o que é que não está dando. A minha opinião, enquanto Suzana, é que aquele profissional de saúde que ele não conseguiu compreender que a ciência ela vive 24 horas do dia com a gente, ele acabou entrando no modismo. Então, eu acho que acabou entrando na prescrição medicamentosa do tipo modismo, que foi dito pelo governo, pelo Brasil, né, para prescrever. Então, aquele profissional que ele teve essa fragilidade intelectual acabou, né, entrando nessa situação. Isso não foi muito bom para alguns pacientes, né? Eu gostei do termo, viu? Fragilidade intelectual. Inclusive, a minha É um jeito leigo de dizer outra coisa, mas tá ótimo. E a minha família me ligou, né? Minha família não é daqui de Ceará, então minha família ligou, meus primos, dizendo que tinham passado vários medicamentos na emergência para comprar. E aí também entrou uma situação que eu acho que é muito importante eu dizer também, né? Para eu não dizer que às vezes o profissional ele tem essa fragilidade intelectual, mas eu digo mais, é trabalhar em um sistema de saúde que não lhe oferta condições. É eu trabalhar às vezes numa emergência e eu não conseguir pedir uma gasometria, eu não consegui pedir um hemograma, e aí é 1000 pacientes ao mesmo tempo, aí acaba que o profissional vai e prescreve o que está ali no modismo para o paciente ficar feliz porque prescreveu e ir para casa. Sim, temos que lembrar disso também. Você lembra bem. Na verdade, muitos médicos se viram pressionados, né, muitas vezes pelos familiares, para tratar, não é? Com o medicamento que existe, mas que não tinha indicação. Mas também tem esse outro lado, né? A pressão foi muito grande no corpo médico. Muitas vezes não se tinha dados suficientes para uma escolha farmacológica mais adequada, não é? Você não tinha dados básicos dos pacientes, e isso o profissional fica trabalhando no escuro, né? Sim. E se ele perde o paciente, a família obviamente vai achar que perdeu o paciente porque não foi prescrito aquela medicação. Exatamente. E aí a gente faz um link, né? Já aqui no nosso esqueminha, acabou que a conversa foi rolando e acabamos tocando em vários assuntos que a gente tinha previsto. Chega a parte do cuidar dos cuidadores, né? Que é uma coisa muito importante. Nós assistimos desde quando a pandemia ainda estava na Europa, que Sim. muitos profissionais... Vou ligar minha luz aqui, só um pouquinho. Vamos lá. Sim. Muitos profissionais acabaram adoecendo, muitos outros morrendo, né? Porque estavam ali na frente da batalha, né? E aí, quando a pandemia chegou no Brasil, por vários motivos, muitas unidades de saúde não estavam preparadas o suficiente com materiais mínimos de proteção individual, né? Como é que você viu isso? Como é que você experimentou isso na prática, né? O medo de não ter aquela proteção mínima necessária para trabalhar na frente Covid. Pois é, então assim, foi um pouco difícil porque todo mundo achava que teria, por exemplo, que trabalhar com N95. Então, gerou um grande problema, né? Até porque o Ceará foi uma das cidades que mais teve o caso. E aí eu tive que estudar para ratificar o fato da gente utilizar uma máscara cirúrgica numa enfermaria com paciente Covid, né? E o fato de usar uma N95 numa UTI. E aí eu tive que fazer esse processo de educação em saúde com os meus profissionais para eles compreenderem que é uma gotícula, que se o paciente ele libera aerosol na UTI, porque eu estou aspirando, ali é um ambiente mais crítico, eu vou precisar usar a N95. Mas isso gerou grandes problemas aqui no estado do Ceará, porque muitos hospitais, os profissionais de saúde estavam fazendo uso da máscara cirúrgica e não tinha N95, né? E isso gerou um grande problema. E eu acho que o que facilitou foi o fato da gente compreender a microbiologia da coisa, né? A gente entender como é que a gente pode fazer o cuidado, como é que a gente pode
manejar, reduzir aerosóis, porque o vírus é gotícula, né? Mas a gente sabe que muitas regiões do Ceará não tiveram básico de EPI. A gente precisava de avental para poder atender, e muitos cantos não teve avental, né? Então, foi bastante complicado para alguns profissionais. É aquela história, quando a gente não sabe, né? Quando a gente não sabe ou é ignorante sobre um determinado tema, nós acabamos por nos proteger até além do necessário, né? A pandemia, como nos chegou como uma pandemia mortal mesmo, uma coisa que ia, se não se cuidasse, ia pegar todo mundo, né? E é preciso, a ciência também ajuda isso, né? Mais uma vez, a saber os limites desse cuidado. Eu sou cirurgião dentista, tenho muitos colegas cirurgiões dentistas, e eles estão vivendo agora essa fase da retomada com muito receio, né? Porque o consultório odontológico nada mais é do que uma usina de aerosóis. Cada paciente que fica ali, o aerosol fica por várias horas, né, circulando. Então, é a partir do conhecimento científico que a gente vai obter as proteções necessárias. Agora, uma outra questão que eu acho que é importante também a gente debater, já estamos chegando aqui já na reta final da nossa conversa, o cuidado psíquico, né? Tá todo dia no plantão de 12 horas, 24 horas, na linha de frente de uma pandemia e que muitas vezes se perde muitos pacientes, acaba fatalmente afetando o psicológico dos profissionais de saúde. Como é que você se cuidou? Como é que você viu a atenção das unidades hospitalares onde você trabalhou para cuidar do profissional com relação a isso? E se houve alguma tentativa, se elas foram efetivas e se elas ainda continuam? Professor, a pergunta é muito interessante porque eu achei que esse problema seria somente daqui, né, do Brasil. Mas eu acho que esse problema foi mundial. Eu acho que os profissionais de saúde, eles nunca tiveram muito apoio psicológico. Isso é um ponto que eu sempre falo nas minhas palestras de liderança, palestras nos hospitais. E eu acho que se você quer uma equipe boa para o seu hospital, você precisa oferecer suporte. Você precisa oferecer alguma coisa. Você precisa, no mínimo, oferecer suporte psicológico. E a gente sabe que isso é uma falha muito grande, né? Não só no nosso país, mas em outros países também. As pessoas esquecem de cuidar do cuidador. Nós cuidamos de pessoas, mas as pessoas esquecem de que essas pessoas precisam ser cuidadas. E a gente acaba vendo muito profissional de saúde adoentado, psicologicamente afetado, a gente vê um bocado de suicídio e por aí vai. E não é uma questão só financeira. São pessoas que levam nas costas problemas o dia todo e que às vezes não desenvolvem mecanismos de defesa, né? E isso a gente viu muito isso no Brasil acontecer e as pessoas estarem estressadas, né? Foi um momento de estresse para todo mundo. Até para quem não é profissional de saúde. E para quem é profissional de saúde foi muito maior. Então eu vi amigas minhas chorar porque precisava trabalhar, sustentar o esposo, perder o emprego, sustentar os filhos, né? E várias pessoas concursadas, que ali era o trabalho dela e que não sabiam o que fazer porque estavam com medo de trabalhar, né? De levar o vírus. Para mim, eu devo dizer que eu poderia ter ficado muito mais afetada, mas eu não sei se é porque ao longo da minha vida eu desenvolvi alguns mecanismos espirituais, né? Meu pai ficou muito grave, depois veio a morrer, minha mãe veio com câncer. Então, isso, historicamente, na minha vida profissional enquanto enfermeira, me fez tentar trabalhar a vida e os problemas com maior tranquilidade, né? Mas em alguns dias eu me vi extremamente entristecida de ver tanta gente morrendo, de ver que onde é que a gente ia parar, se um dia isso ia acabar logo, se a gente ia reduzir os casos. Então, alguns dias eu me vi bastante preocupada, né? Com a minha mãe, inclusive, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, né? Mas foi mais ou menos isso. E eu vi as pessoas muito estressadas mesmo, principalmente quem trabalha em hospital público e está em porta de emergência, né? Que a família está ali na porta e de repente o paciente chega grave e morre ali mesmo. Quando você não tem, né, leitos de UTI suficiente, ter esse papel de escolher quem é que vai para o tubo é uma situação muito dramática. Cada escolha dessa é uma escolha que muitas vezes os profissionais que realmente consideram o paciente não só
como um sistema biológico, mas como uma pessoa, imaginam como essa escolha deve afetar a cabeça desses profissionais de saúde. E a família, às vezes, professor, eu tenho que ser muito assim, enfática nisso, que às vezes a família, ela ao longo desse tempo, a família, às vezes, ela não tem um acompanhamento psicológico, tá? Os hospitais, às vezes, não tem esse acompanhamento. E a família está estressada, ela joga tudo em cima do profissional. Né? Então, muitas vezes eu trabalhei com isso ao longo desses 10 anos, e muitas vezes eu precisei ser um pouco rude. Dizer que a gente estava ali para fazer o bem, para cuidar e fazer o possível. Que a gente não precisa ser maltratado por isso, né? Então, em alguns momentos, eu precisei ser extremamente ética de uma maneira rude para que as pessoas entendam que a gente perde o nosso direito quando a gente, né, ataca o direito do outro. Já imagina numa pandemia, que todo mundo quer sobreviver e há um limite, né? Há um limite físico de estrutura, mesmo com todo o esforço que foi feito para aumentar o número de UTIs, né? Que já era defasado mesmo antes da UTI, e as pessoas não podem esquecer que os pacientes de UTI continuavam chegando, independente de ser Covid-19 ou não. Então imagina o perigo. Bom, estamos chegando no final, né? Mas eu queria agradecer muito a nossa conversa, foi muito legal, muito esclarecedora. Mas antes de você ir embora, eu queria que você falasse do que vai mudar a partir de agora, enquanto profissional de saúde, a pandemia, né? O que ela fez, o que ela vem fazendo, né, ainda, que vai modificar para sempre não só a forma como a gente convive com as pessoas, mas a forma como a gente trabalha. Como é que você imagina ser esse novo para a enfermagem? Eu acho, professor, que a pandemia fez com que a gente percebesse que é preciso trabalhar a multiprofissionalidade. Não dá para salvar uma vida só com médico, não dá para salvar a vida só com enfermeiro. Todos são extremamente importantes, né? A fisioterapia, por exemplo, meu Deus, é muito importante nesse momento. Com as ventilações, com deixar o paciente em prona, com N situações, né? Então, perceber como trabalhar em equipe é importante. Perceber que a ciência, ela tem que estar com a gente a todo segundo. Não dá para terminar a faculdade e trabalhar pensando que você vai deixar de estudar. Isso é algo que eu conversei um dia desse com um diretor médico de um hospital e que a gente estava batendo um papo falando como é importante que nós profissionais continuemos estudando. Se você não estudar, você vai acabar deixando de salvar vidas, né? E eu acredito que o outro aspecto é mais ou menos em cima disso, que seria a gente ter um pouco mais de empatia com o outro. Então, muitas vezes é você parar o trabalho, é você perguntar se aquele profissional está bem, sabe? A gente trabalha numa situação tão dinâmica, que parece um bocado de robô, que não tem coração, sei lá, né? Muitas vezes que precisa salvar vida, salvar o outro, e a gente esquece do nosso colega. Então, muitas vezes eu tive que parar, né, pedir um abraço aos meus amigos, né, a gente tudo de roupa, né, com as roupas de isolamento, mas, assim, eu acho que isso é fundamental no ambiente de trabalho, e as pessoas, às vezes, elas vão trabalhar e elas acabam esquecendo desse cunho sentimental que a gente precisa ter, e que eu precisei ter com a minha equipe de técnicos, que às vezes o técnico é o que mais ganha pior, que é o que mais trabalha, e que muitas vezes nós, profissionais de nível superior, deixamos muitos profissionais de lado. Né? Um profissional que morre de trabalhar, que tem problemas em casa, e eu acho que esse lado de empatia a gente precisa continuar. Né? E isso veio não só a nível de Brasil, eu acho que o mundo todo. Né? Eu ligar para o meu amigo de Portugal, dizer que eu preciso da ajuda dele me dizer quais foram as intervenções, e a gente tentar abraçar toda essa causa. Né? Então, a ciência e trabalhar o multiprofissional em empatia com o outro, acho que foi talvez uma mudança que eu acho que talvez tenha, né, agora. Muito bem, eu acho que é isso mesmo. Empatia, né? Melhorar a empatia, é isso que a gente está precisando para melhorar o mundo, independente de pandemia. Portugal tem dado um exemplo muito importante, né, de como lidar com a crise, e acho que a lição principal é essa, né? É olhar o outro, né, como se fosse você mesmo, para que as relações possam ser menos selvagens no tempo que a gente tem vivido agora.
Suzana, muito obrigado. Foi ótimo ter encerrado esse ciclo de lives com você. Espero que você continue trilhando aí a sua carreira de forma brilhante e o Libs agradece a sua participação nesse nosso projeto. Eu que agradeço, professor, por tudo e por todos que assistiram. Foi um momento muito, muito marcante, né? A gente fazer um bate-papo e eu conversar com uma pessoa que tem outra visão. Legal. Muito obrigada, muito bom. querido. Tchau, tchau. Boa noite.